Será que o colapso do abastecimento pode se alastrar pelo país? Está sendo discutido ao de janeiro, a gente viu vantagem nenhuma. Com certeza. A situação é muito grave. A água está faltando. Complica esse fator por longo prazo. É o desenvolvimento. A gente apontou uma série de problemas aí. A SOS Mata Atlântica tem mostrado, com estudos do INPE, imagens de satélite, que ao longo da última década, por 5 anos consecutivos, Minas Gerais, onde estão as nascentes dos principais rios e das principais bacias hidrográficas que abastecem o país, o Paraíba do Sul, o Doce, o São Francisco, o Sistema Cantareira, é o recordista do desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Na Amazônia, a gente tem aí recordes de desmatamento e o Brasil dormindo em berço esplêndido diante das questões das mudanças climáticas. Nossas cidades não se prepararam para isso e a gente tem, no mesmo dia, municípios em calamidade pública por cheias, né? Por desastres de chuvas intensas que estão caindo em lugares errados e outras por seca. A gente tem vários setores já paralisados, a hidrovia Tietê-Paraná, a produção de etanol, várias indústrias, a produção de alimentos que impactam na economia e na ponta o consumidor final, que é o cidadão para quem a gente não pode deixar de fornecer água. A água é essencial, mas é escassa. E a gente tem uma cultura de abundância no Brasil. Isso vai ter que mudar. Pois é, essa questão é muito interessante, a cultura da abundância de água, né, Ivanildo? Eu queria perguntar uma coisa que eu achei curiosa. A gente fez um debate aqui no Edição das 10 sobre o uso da água. Eu estava dando uma olhada nos meus arquivos, foi em 2009. E tinha uma pergunta: quando a água vai acabar? Quando vai faltar água? Quer dizer, não demorou muito, né? De 5, 6 anos, a gente já está vendo essa situação acontecer. Agora, o curioso é que as pessoas não têm a educação, a conscientização, como o Malu disse, é uma cultura de que tem água e já tem, de que não precisa de educação, de responsabilidade para usar a água, né? Não tem dúvida. Nós temos uma cultura de abundância em relação à água, que é uma cultura infundável, porque nós temos muita água no norte, mas as populações que têm a maior demanda estão aqui no sul. E eu vejo que nós estamos passando hoje uma situação extremamente crítica. E o que se fala de racionamento de água, na minha opinião, seria a última opção, porque o racionamento ele envolve um problema de saúde pública muito grave, porque quando se corta a distribuição de uma determinada linha, a água continua sendo consumida, enquanto tem a linha. Isso gera uma pressão negativa na linha, que faz com que a pressão interna fique abaixo da pressão atmosférica, trazendo para dentro da linha de distribuição a água por meio de escatora, através de treitas, juntas, que já não mais existem. E quando a água retorna, ela traz um problema muito grave para o consumidor, que é uma água poluída. Eu acho que a hora que nós fizemos o racionamento, quer dizer, adotando essa última opção, nós teríamos que educar um pouco mais a população para, pelo menos, reduzir os problemas bacterianos, de transmissão bacteriana, porque os outros não têm condições de produzir metais, etc. Mas, pelo menos, uma fervura na água que é utilizada para abastecimento público, para tomar e para fazer as retenções, ela deveria ser fervida, pelo menos, ou controlada com algumas doses de cloro. Ivanildo, só lembrando aqui, né, que nós chamamos então os representantes, Malu, do governo, né, a Agência Nacional de Águas, a ANA, chamamos também a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, também foi convidado, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Ninguém quis participar desse debate, ou mandou representantes, então. Malu, o Ivanildo está aqui, não queria fazer pergunta para o Malu. O Malu, justamente essa história de racionamento, né? A gente vê ainda, apesar dessa situação tão complicada e tão difícil que já estamos vivendo, a palavra racionamento custa sair. É um problema político, essa palavra tem um peso político muito grande para quem ousa a falar, e aí, se tem um peso político, as ações também não são tomadas, porque a economia, tudo bem, né, já está tarde demais, né, muita gente já fala que já está tarde demais para começar a fazer, e o racionamento, por meio dessa palavra, as medidas não foram tomadas. Exatamente.
permanente. Você veja que a gente não pode falar em apagão, né, de energia, não pode falar em racionamento de água, mas isso é realidade, está acontecendo no dia a dia. As nossas autoridades, infelizmente, por conta do período eleitoral, de todo o processo do desgaste, da polarização que nós vivemos entre partido A ou B, levou também para a sociedade essa questão da água e a questão do descaso com os recursos naturais como sendo palavras proibidas. Não há um enfrentamento transparente, não é verdade que o Brasil não tem planejamento. Nós temos os comitês de bacia implantados no estado de São Paulo desde 1991, justamente por conta da crise da água. A ONU apontava, já no final dos anos 80, que um dos motivos que levaria o Sul, a região sudeste do Brasil e a América do Sul, a conflitos armados seria a questão da água. A privatização da água levou a Bolívia a conflitos armados de rua, a população protestando contra isso. E para evitar esse caos, o Brasil criou os comitês. Nós temos as nossas universidades